Olá, Shalom! Tudo bem, meus amados irmãos? Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo, a nossa palavra doutrinária, a palavra de sabedoria, a palavra plena sobre unidade. E vamos aqui para o segundo vídeo que nós temos aqui para que você possa compreender e entender bem como funciona esse negócio de unidade no reino de Deus e como ele opera. Eu gostaria de ler um versículo para você aqui, para esse nosso segundo tema. Hoje nós vamos falar daqueles que vivem dentro da igreja quebrando a unidade. É um vídeo um pouco forte, mas espero que você compreenda e entenda que se a palavra de Deus, a palavra de Deus sempre foi e sempre será confrontativa. Confronta a nossa maneira de ser, de ver, de entender e confronta principalmente a nossa maneira pecaminosa de viver, fugindo daquilo que o Senhor nos chamou, que é a santificação. Preste atenção nessa palavra de Provérbios. Estas 6 coisas o Senhor odeia. 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. As 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Eu repito a última parte. E aquele que semeia contenda entre os irmãos. Estamos falando aqui, irmãos, queridos, amados, daqueles que são quebradores da unidade colocada por Deus dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja, se comportam como se fossem cristãos verdadeiros, eles cantam, eles falam, eles oram, eles sobem monte, eles fazem muitas e muitas coisas que parecem ter uma áurea de um bom cristão, mas de vez em quando estão criando contendas, criticando, falando mal de um irmão, falando mal de uma irmã, falando mal do pastor, falando mal da igreja. Ou seja, eles têm aquilo que no hebraico nós chamamos de lashon hará, língua maldita. Língua maldita é aquela boca que se abre sempre para falar o que não deve, sempre para trazer contenda, sempre para jogar um irmão contra o outro. Essas pessoas que quebram unidade, elas estão lutando contra o reino de Deus, apesar de estarem sentadas dentro de uma igreja, apesar de ter uma carinha de anjo às vezes, de santidade, mas na verdade com a sua boca, com a sua língua, eles jogam um contra o outro, criticam e falam mal e geram contendas. Eles são quebradores de unidade. Lamentavelmente, eu tenho uma péssima notícia para essas pessoas. As pessoas que são quebradores de unidade, que tentam destruir a unidade do Senhor, são pessoas que de modo nenhum herdarão o reino de Deus. E vou provar isso na Bíblia. Quando o Senhor Jesus esteve na terra e estava discipulando os seus discípulos, ensinando, orientando, falando, e quando ele comentou sobre a igreja, ele disse o seguinte, que sempre haveria o joio no meio do trigo. Sempre. O joio não é uma planta que nasce da terra. O joio não tem semente que o faça crescer. O joio surge do trigo. Ele é uma erva daninha que surge do trigo e é chamado de joio. Esse joio é nocivo, esse joio é ruim. Ele prejudica, ele estraga todo o trigal. E o Senhor estava dizendo que na igreja, assim a igreja seria uma grande plantação de trigo, mas haveria joio dentro da igreja. Ele falou também dos bodes das ovelhas, que haveria bodes no meio das ovelhas. Ele falou que haveria infiéis no meio dos infiéis. E essas pessoas, seja joio, seja bode, seja infiel, são quebradores de unidade, estão lutando contra o Senhor, tentando destruir o seu reino. A palavra é muito clara quando diz que eles não irão para a vida eterna. A palavra é muito clara quando diz que eles irão para o inferno. E eu mostro isso quando o Senhor Jesus ensinou, ele próprio ensinou, não é por opinião minha, não. Não tem nada a ver com essa história, não. Foi palavra dele, vou repeti-la aqui. Ele disse que quando ele voltar na sua segunda vinda para encontrar a igreja, para trazer a igreja para junto dele e para começar o milênio, começar a vida eterna, ele disse claramente que quando ele viesse, traria anjos com ele, viriam anjos com ele, que separariam, esses anjos viriam separar o joio do trigo. O joio vai para um lado e o trigo para o outro. Ele disse que separaria os bodes das ovelhas. Bode para um lado e ovelha para o outro. Fiéis dos infiéis. E ele diz assim, quanto ao joio, amarra e queima eles, porque ele não tem parte comigo. Joio, você não tem parte com o Senhor. Você pode estar dentro da igreja, mas está quebrando unidade. Você é inimigo, você trabalha para o inimigo do Senhor.
Você está destruindo a unidade da igreja, você prejudica os irmãos, você joga um contra o outro. Você é uma pessoa que não tem a graça de Deus na sua vida. Desculpe a ênfase que eu estou dando, mas é uma verdade que precisa ser ensinada, pregada, ministrada, falada, colocada, inculcada no coração do verdadeiro cristão. Você nasceu para ser trigo, não para ser joio. Joio vai ser tirado, amarrado e queimado. Na vida de Cristo, é Ele que vai mandar fazer isso. Então, qualquer pessoa que você veja na sua igreja jogando um contra o outro, fala mal de pastor, fala mal da família do pastor, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal de tudo, é língua maldita, lachon rará, tem a língua maldita. E a palavra do Senhor nos ensina que a nossa boca tem que ser santa. Paulo nos ensina, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação e dê graça aos que a ouvem. Ou seja, a tua boca tem que ser santa, homem. A tua boca tem que ser santa, mulher. Tu não pode estar dentro de uma igreja falando mal das pessoas da igreja. Tu não pode estar dentro da igreja falando mal do pastor da igreja, da liderança da igreja. Toda vez que você faz isso, você está pecando, está entrando em pecado, está quebrando a unidade que foi estabelecida por Deus. E por sua causa, a igreja não prospera, porque você joga um contra o outro, você quebra. E a palavra diz que a sétima coisa o Senhor abomina. Para você entender, a palavra abominar na Bíblia, no hebraico, significa vomitar. Quando a Bíblia diz que é abominável, diz que as pessoas que quebram a unidade, aquele que lança contenda dos irmãos, é vomitável da boca de Deus. E a pessoa só vomita uma coisa quando ingere uma coisa que não lhe faz bem, bota para fora. É o que a Bíblia está dizendo. Se você é aquele que cultiva contenda dos irmãos, você é abominável, é vomitável da presença do Senhor. Então entenda isso, compreenda isso, que a sua boca foi convertida para ser santa, não para ser língua maldita. Então não entre nessa, não se comporte como joio, porque joio não tem salvação. Hoje em dia tem muitos pastores, muitos obreiros, querendo aconselhar joio, querendo aconselhar fofoqueiro, intriguento, maledicente, pensando que eles vão se converter. Irmãos, bota na cabeça, joio não se converte. Joio jamais virará trigo. Nunca, jamais. E o final deles é o que Cristo falou. Vai mandar separar, amarrar e lançar no fogo e queimar no fogo do inferno. Então, desculpe a palavra, é muito forte, é muito poderosa, mas quebradores de unidade não fazem parte do reino de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.